Queridos, eu quero falar hoje, nessa noite, algo que eu acho de suma importância para que você possa ser um cristão firmado na rocha. A Bíblia diz que a palavra, muitas vezes ela é tida como uma rocha, como uma pedra. E quando até faz uma alusão, né, sobre a casa edificada sobre a rocha, a gente entende que a rocha é Jesus, mas Jesus é o verbo, é a palavra viva de Deus, né? Então, a palavra, muitas vezes, ela nos transporta para algo que nos dá segurança. Nos faz tornar seguros. Então, quando nós estamos firmados na palavra, entendidos daquilo que a palavra nos ensina, muito dificilmente o diabo vai conseguir tragar a sua vida, te levar, te conduzir. As águas do mar da vida, se elas quiserem te afogar, firmado na palavra de Deus, ela não vai conseguir te derrubar. O título da mensagem de hoje é A Passagem. A passagem. Passagem pode lembrar algo, que quando eu falo a passagem, vocês lembram de quê? Eu moro lá no centro de Cabo Frio ainda, tem um bairro vizinho do meu que se chama Passagem. Passagem vai te lembrar o quê? Quando eu falo assim, passagem. Ah, pastor, eu fui para o ônibus, paguei a passagem do ônibus, né, para ir lá para o bairro São João, para ir lá para a colina. Na verdade, vocês vão entender por quê. Eu gostaria, se você tivesse até aí uma Bíblia mais caprichada, que tem aquelas definições. O que significa passagem? Tem uma palavra na Bíblia que é sinônimo de passagem. Ou seja, essa palavra é algo que a gente utiliza, fala, ela é traduzida como passagem. E é muito falado entre nós. Final de semana você falou muito. Quem sabe? Celular. O que significa? Qual é a tradução, o sinônimo de Páscoa? Páscoa significa passagem. A tradução dessa palavra, Páscoa, é passagem. Por isso eu estou intitulando hoje a mensagem como a passagem. Ou seja, a Páscoa. E eu quero falar isso hoje, porque muitos de nós comemoramos e sabemos de cor e salteado que Páscoa, e rebatemos isso nessa semana, combatemos. Páscoa não é coelhinho, não é chocolate, todo mundo sabe disso, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, não é nada disso, e a gente fala com muita veemência, que bom, e é realmente para falar mesmo. Essa semana, lá no meu trabalho, eu trabalho com computador, faço algumas coisas na Secretaria de Educação, de comunicação, release que sai para mídia, algumas coisas assim. Estou ali fazendo, faço alguns trabalhos de design, de capa, de apostila, enfim, cartões para isso. E aí pediram para fazer um cartão, para imprimir um cartão que já estava pronto. Aí me deram lá um cartão de Páscoa para distribuir lá no setor de uma pessoa lá. Ela veio me pedir, que a impressora que eu tenho na minha sala é a melhor. Aí quando peguei assim, abri lá no computador, aí tinha aquele tradicional, né? Ovinho de chocolate e a figura daquele animal orelhudo, dentuço, né? Na frente. Um coelhinho, que é uma criatura linda de Deus, não é? O coelho não é de Deus, amém, querido? Você olha assim, aquele coelhinho, dá vontade de ter um, né? Vai ter um em casa. Nem posso falar isso, tem que falar baixo. Vem entrar lá, senão ela vai querer um agora. Que ela quer um coelho. Então, aquela figura, aquela imagenzinha. E eu tive a oportunidade de falar lá, para as pessoas que estavam lá na minha sala, que eu acho, na minha opinião,
Olha que eu sou, assim, não fico de pegando no pé das pessoas quanto a isso não, mas, minha opinião, nem o Natal, quando coloca a figura do velho barbudo, nem o Natal, para mim, é tão pesado quanto colocar um coelhinho, um ovo de chocolate na Páscoa. Sabe por quê? Eu acho a maior injustiça de todos os tempos. A coisa mais sinistra, mais ridícula, mais, sabe quando você, é aquela dor de mãe, quando você dá tudo para o seu filho e o filho dá as costas, né? É a coisa mais horrível que tem. É roubar a cena do momento mais crítico, mais agudo de toda a história da humanidade, onde um homem decidiu se fazer pobre, se humilhar, pagar um preço caro, alto, para viver somente 33 anos nessa face da terra, morrer humilhado, foi chicoteado, foi caluniado, cuspiram na face dele, fizeram tudo horrível contra ele. Mas ainda assim ele foi para a cruz, morreu, foi cravado, carregou a sua cruz, sofreu humilhação, morreu. E a gente sabe que ele ressuscitou, glória a Deus. Mas fazer com que toda essa história, tudo isso que aconteceu, se distraído, voltar a atenção para coelhinho e ovo de chocolate. Lá em casa, graças a Deus, eu sei que as crianças da igreja, graças a Deus, não vão ter esse problema. Elas já sabem muito bem qual é, né, o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas cá para nós, é ou não é injusto da humanidade fazer uma coisa dessa com Jesus? Sim ou não? E é isso que as pessoas cometem. Infelizmente, a verdade é que não, tirando nós aqui, grande maioria das pessoas que você recebe com um recadinho de WhatsApp um ano inteiro, jamais falaram sobre Jesus Cristo, sobre o seu sacrifício. Quando chega na semana da Páscoa, sexta-feira, aí faz uma menção honrosa àquele que morreu na cruz. É injusto demais, querido. É a coisa mais terrível que tem, é a maior ingratidão que pode haver. Por isso que nós, semana após semana, durante todo o ano, estamos aqui para falar, e cada mês nós lembramos, através da ceia, né, que nós fazemos, da morte, do sacrifício, da expiação dos nossos pecados e da vitória de Jesus na cruz. Semana após semana nós falamos aqui. E dia após dia, na sua casa, no seu dia a dia, nós celebramos isso como? Tendo comunhão com Deus, falando com Jesus, muito obrigado. Isso é vida de gratidão, sim. Mas eu não quero falar só sobre gratidão e ingratidão. O que eu quero é ensinar e falar algo sobre, mais profundo sobre a Páscoa, que vai dar mais peso ainda naquilo que a gente está fazendo, ou naquilo que as pessoas fazem. Se eu te perguntar qual realmente, como começou, o que é a Páscoa, por que isso? Alguns vão responder, outros com um pouco de dificuldade, eu sei e tal, mas fato é que a gente tem uma linha de pensamento, nós cristãos. Mas por que eu estou falando isso? Porque tudo que Deus fazia, mesmo no Velho Testamento, onde a Páscoa começou no Velho Testamento, amém, igreja? Sim ou não? Porque, por isso é Páscoa, para celebrar, foi uma festa que Deus ordenou dos céus para ser celebrada em memória, em comemoração ao livramento e a saída definitiva do povo do Egito, da escravidão para a liberdade. O livramento de Deus. Quando Faraó estava com o coração endurecido e Moisés foi lá
confrontá-lo. E Deus, através da vida de Moisés, né, da boca de Moisés, falou ao faraó, desafiou o faraó, e vieram aquelas pragas terríveis, 9 pragas que arrasaram com o povo do egípcio. E arrasaram com a terra mesmo. Você lembra que a água se transformou em sangue, praga de rãs, né? De rãs. Teve, o que mais? Mosca, gafanhoto, chuva de quê? De pedra, sim ou não? Mas a última praga, a Bíblia diz claramente, lá em Êxodo, Deus fala assim: eu virei agora contra os deuses do Egito. Em Êxodo, capítulo 5, se eu não me engano, fala, quando Deus começa a trazer esse julgamento, esse peso, sobre a última praga, a 10ª praga, Deus fala: eu virei agora contra os deuses do Egito. Então essa praga que viria, a última, quem sabe qual é? Quem fala aí? Vamos lá. Quem souber vai ganhar um chocolate bem gostoso. O Sidney vai pagar um chocolate para você. Qual? O anjo passaria. Então olha só que coisa terrível. A última praga é que todo primogênito, não somente, interessante que na Bíblia fala, se você olhar, talvez você não tenha reparado, mas na Bíblia diz que não só os primogênitos dos homens, mas também dos animais. Todo primogênito iria morrer, desde que em cima da porta da casa, da família, onde estava aquela pessoa, da família, onde estivesse aquela família, em cima da porta, não tivesse um sangue de cordeiro. Se no umbral da porta não tivesse esse sangue, se tivesse aquele sangue passado, o anjo da morte iria passar batido. Aonde não tivesse, entraria ali e levava a vida do primogênito. Então eu quero falar, queridos, de 3, dando essa introdução, porque nós vamos seguir aí. Eu quero falar de 3 elementos que naquela época Deus já falava, já mostrava, mas que serve para hoje na nossa vida. Quando nós ceamos hoje, nós estamos fazendo algo na ceia, os elementos da ceia, que é pão, o suco de uva, né? São elementos que lembram algo que já aconteceu. E lá no Velho Testamento, muitas coisas que aconteciam, eram como a Bíblia diz, sombras, uma projeção daquilo que viria a acontecer. Quando eu coloco a minha mão aqui tem um projetor, certo? Se eu coloco a minha mão entre o projetor, a luz e a parede, eu estou colocando uma sombra lá na frente. Na verdade, a mão está aqui, mas a sombra está lá adiante. Então, o que aconteceu no Velho Testamento é como essa mão, que está projetando algo que iria acontecer lá na frente. Muitas coisas que aconteceram lembram, e serviriam para lembrar, para anunciar algumas coisas que viriam para acontecer. Quando Deus fala lá no começo assim, quando o homem acaba de pecar e Deus começa a falar: agora você com o suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar. Quanto à serpente, a mulher vai dar à luz com dores. Quanto à serpente, ela lhe ferirá o calcanhar, mas o seu descendente lhe ferirá a cabeça. Olha, Deus está falando ali com Adão, mas está projetando para um futuro de que Jesus Cristo, o descendente, iria esmagar a cabeça da serpente. Amém? Então isso é uma projeção. Então eu quero ler com você primeiro, só para você entender. Lá em Colossenses, por favor,
Abra em Colossenses, deixa eu ver aqui, um minutinho. 2, versículos 16 e 17. Vocês me ajudam aí? Para ser mais rápido. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Quem abriu, por favor, solte a sua voz. Colossenses 2, 16 e 17. Comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontram-se em Cristo. Então, só para confirmar e você ter um versículo base, quando está falando de festas, está falando de algumas coisas, e que realmente até alguns estavam condenando tal. Deus, a Bíblia diz que para as pessoas não ficarem se condenando, ficar julgando, porque algumas coisas que estavam acontecendo talvez não tivesse explicação para aquela hora, ou talvez ficasse não muito claro, mas na verdade estava projetando para algo no futuro. Deixa eu dizer algo para você, um exemplo. Por exemplo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, aquela tem um filme lá que teve os caçadores da Arca Perdida, né? Já viram isso? Né? Um filme bem para lá para trás, não sei quantos viram. Então aquela Arca da Aliança, na verdade, é uma arca foi construída pelos homens, mas ordenada por Deus. Ali dentro da arca é uma arca, uma caixa de madeira forrada por ouro, e dentro ali tinha o maná, tinha a tábua do testamento e tinha o cajado que floresceu, a vara que floresceu de Moisés. Então, é alguns elementos. Por que tem essas coisas assim, né? Mandamento, uma arca de madeira revestida de ouro. Tudo tem um sentido, significado. A arca simbolizava onde ela estava, a presença de Deus, a presença do Senhor se manifestava no lugar onde estava a arca. Se a arca estivesse na casa de Giovanni, se Giovanni vivesse naquela época, o Giovanni ia prosperar de uma forma tremenda, ia crescendo, ia ter onde botar ouro, porque a presença de Deus atraía a bênção. E, ou seja, a arca, ela simbolizava a presença de Deus. E quando hoje nós estamos falando assim, eu quero tocar na arca do Senhor, eu quero, Senhor, que a tua arca esteja presente aqui na minha casa. O que nós estamos dizendo? Que nós estamos querendo que a glória e a presença de Deus esteja na nossa casa. Então a arca era uma sombra, uma projeção para as coisas que iriam acontecer. Quando uma pessoa pecava, e aí eu vou chegar onde eu quero, né? Para a gente continuar. Uma pessoa cometia um pecado, ou de tempos em tempos, ela tinha que se apresentar diante de Deus, porque Deus visitava o seu povo. E aí era uma reunião, Deus falava com os sacerdotes. Sabe o que eles tinham que fazer? Todas as tribos, todas as famílias, eles tinham que arrumar um jeito. Quem tinha condição, dava uma ovelha, um boi. Quem não tinha, quem era mais pobre, quem não tinha mais condição, dava até uma ave, um pombo, uma coisa assim. Mas tinha que ser imaculado, sem manchas, perfeito, um animal perfeito. Tinha que oferecer para que aquele animal fosse morto e o sangue daquele animal fosse derramado para que aquela pessoa fosse perdoada. Então, o sangue precisava ser derramado. Sem derramamento de sangue, a Bíblia diz, não há remissão de pecados. A Bíblia mostra claramente que, e Deus fala isso, que no sangue, o sangue transporta a vida. E queridos, não é só no Velho Testamento, isso no Novo Testamento. Esse é o motivo, a razão
porque aquele frango, a galinha molho pardo, está fora da dieta do cristão. Sarapatel. Porque o concílio lá de Jerusalém, capítulo 15, de Atos, fala que tantas coisas, mas algumas coisas que eles continuariam a fazer, os apóstolos e a igreja, dali para frente, era se abster de algumas coisas, de animal sufocado e sangue de animais, entre outras coisas lá. Então, isso permaneceu. Por quê? Porque a vida no sangue. Deus, Ele olha para o sangue, olha para uma vida. Essa é a razão de Jesus ter derramado o seu sangue na cruz. E o sangue era necessário ser derramado para que nós fôssemos remidos, perdoados. E aquele sangue, precioso sangue, mudou a história de todas as nações, mudou a história da humanidade. O sangue de Jesus tem poder. Então, queridos, como falando aqui, falando da Páscoa, houve esse anjo da morte que passou. Então, nessa história, algumas coisas aconteceram. Para que se colocasse, por exemplo, o sangue no umbral da porta, lá em cima da porta, e eles se protegessem do mal, da morte, eles tiveram que fazer o quê? Da onde veio o sangue? De um cordeiro. Então, se você olhar aqui, abra comigo só essa parte aqui que eu quero que você deixe aberta, aí você vai acompanhar aqui para a gente ir encerrando em cima disso aqui. Lá em Êxodo, no capítulo 12, quando fala da Páscoa. Antes de vir a última praga, Deus fala sobre a Páscoa e ensina a fazer isso. E a Páscoa vai celebrar justamente a vida. Vai celebrar justamente a libertação, o livramento da morte. Nós, queridos, por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, nós somos livres da morte eterna, ou seja, do inferno. Nós vamos viver eternamente salvos no paraíso onde Deus está, por causa do sangue de Jesus. E isso é tremendo, querido. É um motivo de nós adorarmos todos os dias ao Senhor. Então, olha só, no capítulo 12, algumas coisas que são sombras que eu falei, que mostram o propósito eterno de Deus, o que Deus queria fazer. Presta atenção. Lá no versículo, começa no versículo 1, dizendo que o Senhor Deus falou com Moisés, esse será um mês, será para você, capítulo 12, tá? Para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10, ou seja, 10 dias depois do primeiro dia do ano, primeiro mês, de cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Um animal para cada família. Então, um aspecto que está ligado à Páscoa, a hoje, por exemplo. Por que nós falamos assim? Queridos, aproveite bem o dia com a sua família. Vai fazer um momento de comunhão, vai jantar, almoçar com ela. Porque o propósito de Deus na Páscoa era salvar a família. Era um por família. Um cordeiro por família. É Jesus em cada família. É o Senhor, a intervenção de Deus, o livramento para cada família. Porque a perda era do primogênito, mas quem iria sofrer? Toda a família. Então, cada família em cada casa, Deus chamou e deu uma ordem. Olha, cada família coloque, derrame sangue lá, mate um cordeirinho de 1 ano, novinho, e coloque o seu sangue sobre a porta. Tá. Amém. Aí houve aquele momento, passaram na porta lá,
o anjo passou, não aconteceu nada, eles foram livres, graças a Deus, do mal, mas houve muito choro, muita gritaria, porque os egípcios, né, os outros que não acreditaram nisso, não fizeram, tiveram esse problema e todo primogênito ia morrer. Eu seria um, né, porque primogênito não é o mais velho, né, o primeiro filho que nasce, porque se nasceu mulher, o primeiro homem que nasce é o primogênito. Nascia, naquela época era considerado, né? Então era o primeiro homem. Eu sou o último da fila, mas eu sou o primeiro homem, então eu sou o primogênito, primeiro e único, na verdade. Então, derramaram o sangue, mas e aí? O sangue, teve lá uma ovelhinha, tiraram o sangue dela, mas o que vai fazer agora? Depois do sangue, né, derramado, passou lá, o que vai fazer? O que sobrou? Sobrou a carne, sim ou não? A ovelha ali vai pegar e vai jogar fora? Então, sobrou o corpo da ovelha. E a Bíblia aqui diz, nos versículos em diante, que o animal deverá, versículo 5, ser um carneirinho ou um cabrito, se eu estou na tradução da linguagem de hoje, tá? De 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês, 4 dias depois, né? E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco de sangue, o passarão nos batentes dos lados de cima das portas, das casas, onde os animais vão ser comidos. Os animais serão comidos. Nessa noite a carne deve ser assada na brasa e comida com pães sem fermento. Grave bem isso, tá? E com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas e os miúdos, será um churrasco. Então deve ser assado na brasa. Por que eu estou falando isso? Como eu falei, lembra que as coisas aconteciam, mas elas lembram, remontam algo que é significativo para nós hoje? O que significa a ovelhinha lá, comer do corpo, comer da carne? Quem lembra de Jesus quando fala lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 26, quando ele faz a ceia, ele diz assim, pega o cálice, levanta e fala, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Aí ele apresenta o pão e diz o quê? E fala que aquilo significa o quê? O meu corpo. Ou seja, a carne. Querido, no dia que você está ceando aqui, você está cumprindo um mandamento, uma ordem de Deus lá de trás. Quando ele ordenava comer também da carne. Só que nós não iríamos comer da carne de Jesus, de fato, né? Mesmo porque ele precisaria dela, porque ele ressuscitou dos mortos, aleluia. Mas nós temos o pão. E o pão simboliza o corpo, a carne, o corpo de Jesus. No mesmo processo que foi derramado o sangue foi derramado, o corpo serviu como comida. E queridos, a Bíblia diz que quem come desse pão jamais terá fome. Jamais terá fome. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Corpo lembra da igreja. Corpo lembra de comunhão. A Bíblia fala que aquela carne deveria ser comida nas casas, em cada casa onde tinha aquelas marcas. Então eu fico imaginando a família reunida. Aquela noite sombria. O espírito da morte passando por aquele lugar. E as pessoas ali comendo, né, daquele cordeirinho, lembrando de que estão fazendo algo que é da vontade de Deus. Quantos sonham com famílias que vão se reunir em torno da mesa e celebrar a promessa de Deus, amém? Meu Deus,
Se você puder projetar, pensar nisso, né? Sua família reunida, como diz lá o Salmo 34, 134, se eu não me engano, não, o Salmo, agora me deu, que fala assim: bem-aventurado o homem que tem os seus filhos à roda da sua mesa, sua mulher será como uma videira frutífera, né? Então, lembra daquela comunhão, daquele momento em que há uma celebração, uma alegria de ter pessoas à volta da mesa comendo em torno, né, da comunhão, celebrando a vida. Então, queridos, eu estou dando essa explicação técnica, bem pausada, para que você entenda que a paz significa muito mais. Vai além de Jesus ter morrido na cruz. Na verdade, Jesus morreu na Páscoa, né? Jesus morreu no dia, antes da Páscoa, né? Ressuscitou no dia de Páscoa. Mas a Páscoa não era comemorada num dia só, né? Eram vários dias que se celebravam. Então, a Páscoa, esse momento que nós estamos vivendo, esse dia, esse final de semana que você, né, mandou lá uma mensagem, ou você recebeu uma mensagem, é um momento muito mais significativo do que pegar e escrever algo que é muito gostoso, é muito bom, né? Você mandar uma mensagem, fazer, receber e tal. Mas lá dentro você sabe que alguém morreu por você. E agora, depois de dizer tudo isso, eu falei isso tudo só para fazer uma pergunta. Só para fazer uma pergunta. O que está sendo feito com o sangue de Jesus que foi derramado? Será que você tem passado o sangue de Jesus como protetor na sua vida, nos umbrais da porta da sua casa? Ou sua casa é o seu coração? Nos umbrais da porta do seu coração há a marca do sangue de Jesus? Quando as pessoas foram exortadas porque não ceavam em pecado, elas foram exortadas por causa do pecado. Não, né, por causa da condição de pecado. E elas não poderiam, né, fazer aquilo daquela forma. Mas as pessoas confundem um pouco, né? A gente confunde mesmo. Porque vocês já ouviram, né? Ah, não deve cear se você tiver pecado. É um pecado muito grande não cear, querido. Não manter essa comunhão, não fazer isso, não ter aquele momento de ceia é um pecado muito grande. Por quê? Porque Jesus foi claro e falou: fazer isso em memória de mim. Ele estava dando uma ordem. Então, pastor, como é que vai ser, queridos? Você vai ser julgado pelo pecado. A gente é julgado pelo pecado, então nós precisamos corrigir, pedir perdão, e não perder a oportunidade de participar de um momento de ceia, de comunhão, como a gente tem aqui. Em outras palavras, o pecado quebra a comunhão, o relacionamento que você tem com Deus. Aquele sangue de Jesus que foi derramado, que é a marca do Cordeiro que está na sua vida, se você conscientemente peca, você está dizendo que aquele sangue que está lá, ele não está fazendo muito efeito em você. Isso é muito grave. É muito grave. Sabe por quê? Porque Jesus morreu para a remissão dos pecados. E muita gente negocia a sua vida. A gente vê as pessoas negociando ali com o mundo, com os adversários que a gente tem. Mundo, o diabo e a própria carne, né? O próprio desejo da carne. Então a gente negocia e tal, e parece que está sem força, e você quer, mas não consegue e tal, e acaba escolhendo entre dois. Você escolhe a vida de pecado, você escolhe aquela vida mais ou menos, e deixa de lado a proposta de Deus, que às vezes é difícil, às vezes tem uma, é dureza, tal, parece ser, mas que na verdade, queridos, é a libertação, é a glória, é a alegria, é a felicidade. Você poder servir ao Senhor. Essa é a grande verdade. Quando nós escolhemos servir a Deus, já vi algumas pessoas falando assim:
Poxa, o negócio aí tem que ter compromisso, tem que vir na segunda, tem que ir na sexta, aí tem que fazer aquilo outro, tal. Querido, há algo mais precioso do que você servir a Jesus? O que é mais precioso na sua vida do que você poder oferecer a Ele o seu coração, a sua vida, o seu ser? Existe algo mais precioso? Não tem. Então, para encerrar, eu quero dizer algo para você. Não troque, não despreze o sacrifício de Jesus na cruz, todo o processo, todo o projeto de Deus, do sangue derramado, do seu corpo marcado lá, né, na cruz, tudo isso por um prazer momentâneo que você vai ter lá fora. Por um prazer momentâneo e que vai te gerar muitas dores de cabeça que o mundo tem para oferecer. Lá fora está sim de ofertas que aos olhos parece ser bom, que aos olhos saltam assim, né? A gente vê assim a coisa e parece que é algo assim tremendo e tal, mas que no fundo a outra pessoa diz, o pastor está falando, sai dessa, isso é uma furada, isso vai te levar à morte, isso é um pecado, isso é algo errado. Mas salta o coração, salta tal, e você acaba iludido. Aí você é levado por essa proposta que por trás está Satanás, que é astuto, ele não vai colocar a cara dele, a fuça porque é feia demais. Então ele coloca algo assim que vai atrair a atenção das pessoas, e as pessoas caem direitinho. E estão indo, e vão caindo na esparrela, lá na lama do diabo. Cuide. Você que está em pé, ei, cuide para que não caia. Cuide como, pastor? Se apegue à palavra de Deus, que te dá força, que é alimento, que te fortalece. Adore a Jesus em todo o tempo. Sabe, querido, em todo o tempo. Ministre ao Senhor, adore a Ele, levante a sua voz e agradeça, e louve e exalte a Jesus em tempo bom, em tempo ruim, no dia bom, no dia mau. Todo o tempo adore, engrandeça, exalte Jesus. Jesus, Tu és o meu Senhor. Seja louco por Jesus. E honre ao Pai. Honre a Deus que te ama. A Bíblia diz que nós, sendo maus, como nós somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quando eles nos pedem. Que dirá o nosso Deus, Pai Celestial, nos dará boas coisas se nós o pedirmos. O que você tem pedido de Deus? Ah, mas Ele não me deu, pastor. Até nisso Deus é sábio. Ele sabe dar coisas boas e coisas que você precisa e é necessário. Coisas desnecessárias Ele não dá, mesmo que a gente acha que é. Mas Ele olha lá na frente e sabe que aquilo ali vai ser um peso, vai ser uma muralha, vai ser uma armadilha e vai me fazer cair aquela coisa que eu acho que é uma bênção. Esse é o motivo, eis a razão que muitas vezes nós não recebemos coisas que a gente pensa que tem que receber. Mas pela proteção, pela misericórdia de Deus, como nós cantamos aqui, pela graça, pela obra da misericórdia de Deus, nós temos recebido tudo aquilo que nós precisamos receber de Deus. Se você crê, fica de pé, que eu quero orar com você. Nós vamos passar para um outro momento, mas eu quero fazer uma oração contigo. Hoje foi uma ministração acerca desse dia, desse momento que é celebrado no mundo inteiro, cristão, né? Até em países não cristãos, quem está ali, né, que sabe de Jesus, quem é cristão dentro daquele país, no fundo ele celebra essa data. Mas eu tenho convicção de que poucos realmente entendem o peso dessa obra de Jesus na cruz. Feche os seus olhos. Você vai orar comigo.